No mundo existem lugares que parecem ignorar as leis da física, vilarejos empoleirados em precipícios e montanhas que desafiam a gravidade e a lógica humana. Esses enclaves, com suas estruturas precárias e caminhos sinuosos, não são apenas um testemunho da tenacidade e engenhosidade de seus habitantes, mas também uma fonte de admiração e espanto para os intrépidos visitantes que conseguem adentrar neles. É por isso que, neste vídeo, vou mostrar a vocês 10 vilarejos impossíveis que desafiaram a gravidade. 10. Labirinto Artístico. O vilarejo cultural de Gancheon está localizado em Busan, Coreia do Sul, e no início do século XX foi concebido com o objetivo de abrigar refugiados e pessoas de baixa renda. Isso, aliado ao pequeno tamanho das casas amontoadas praticamente umas sobre as outras e a falta de serviços básicos como água potável, esgoto e eletricidade, transformaram este enclave em um bairro marginal de primeira ordem que acabou sendo estigmatizado por sua pobreza durante muitos anos. Não foi até o ano de 2009 que o Ministério da Cultura, Esportes e Turismo da Coreia do Sul lançou um projeto de renovação para transformar Gancheon em um centro cultural. Assim, artistas e residentes foram convidados a embelezar a área com murais e esculturas, enquanto as casas desocupadas foram transformadas em galerias de arte, museus e lojas, revitalizando a economia local e convertendo Gancheon no lugar mais colorido de Busan. Desta forma, explica-se que este curioso enclave, construído em uma encosta íngreme, abriga cerca de 8.000 residentes hoje em dia, ao mesmo tempo que se tornou um fenômeno turístico devido ao seu vasto catálogo de arte de rua, eventos culturais e festivais de todos os tipos, o que tem apoiado a economia local notavelmente, demonstrando como é possível transformar um bairro marginal em um verdadeiro centro cultural e turístico. 9. Vilarejo Estrela. No alto de uma colina na Sicília, Itália, encontra-se o fascinante vilarejo de Centuripe, cuja disposição urbana é excepcionalmente curiosa porque, vista do céu, forma uma estrela quase perfeita. Este fascinante enclave foi fundado na época pré-histórica pelos Sículos, um dos povos indígenas da Sicília, embora não tenha se tornado um baluarte estratégico até a Idade Média, devido à sua posição elevada que oferecia vistas panorâmicas do Vale do Monte Etna, facilitando a defesa contra invasores. As ruas do vilarejo, desenhadas para se adaptar à topografia das colinas, são um labirinto de vielas estreitas e íngremes que serpenteiam entre as casas, um traçado intricado que maximiza o uso do espaço e cria uma paisagem urbana realmente cativante, onde as casas parecem amontoar-se umas sobre as outras, oferecendo uma vista tão pitoresca quanto surpreendente de ver. Hoje em dia, a economia deste vilarejo de cerca de 5.000 habitantes baseia-se principalmente na agricultura, com cultivos de oliveiras, amendoeiras e cítricos que se beneficiam do solo fértil da região. Além disso, o turismo histórico e cultural continua a ser uma fonte importante de renda, atraindo visitantes de todo o mundo que procuram explorar sua rica herança histórica e desfrutar de suas impressionantes vistas. 8. Vilarejo Montanhoso. Al-Hajar é um fascinante vilarejo situado nas montanhas de Arais, no Iêmen, a cerca de 850 metros acima do nível do mar. Fundado no século XII, este pitoresco assentamento foi um importante centro defensivo e comercial durante a ocupação otomana. No entanto, o vilarejo é conhecido por suas casas de pedra que parecem penduradas nos penhascos, criando uma vista realmente impressionante. Essas estruturas verticais de vários andares, construídas com pedra local, agrupam-se estreitamente, integrando-se perfeitamente com o ambiente montanhoso. Em relação à vida de seus habitantes, esta está profundamente enraizada na tradição, pois os aproximadamente 2.000 moradores que vivem aqui dedicam-se principalmente à agricultura em terraços, com cultivos de sorgo, café, algodão e árvores frutíferas, além da pecuária. Nos últimos tempos, o turismo começou a desempenhar um papel crucial, atraindo visitantes de todo o mundo que buscam admirar a fascinante arquitetura deste incrível vilarejo. 7. Residência de Penhasco Ronda, encravada nas montanhas de Málaga, é uma peculiar cidade espanhola de pouco mais de 30.000 habitantes que parece ter sido suspensa no tempo. Embora à primeira vista possa parecer um simples e tranquilo vilarejo andaluz, tanto sua geografia quanto sua história são verdadeiramente fascinantes. Suas ruas são um labirinto de passagens estreitas e calçadas, salpicadas de escadarias que conectam diferentes níveis da cidade. Mas a alma do lugar é, sem dúvida, seu imponente desfiladeiro, Eutágio, uma fenda natural de 120 metros de profundidade que divide a cidade em duas.
Isso não impediu seus habitantes de desafiar a gravidade, construindo engenhosamente nas bordas de seus escarpados penhascos para aproveitar ao máximo cada canto. O chamado Puente Novo, construído no século XVII, ergue-se imponente sobre o desfiladeiro, unindo as duas metades de uma maneira impressionante. Este ponte, por sinal, levou 42 anos para ser concluído devido às dificuldades do terreno e problemas estruturais. De fato, a primeira ponte construída neste local desabou após 6 anos, resultando na perda de cerca de 50 vidas. No entanto, esse infeliz acidente não impediu os rondenos, que com esforço e perseverança finalmente ergueram esta obra-prima da engenharia, de cerca de 100 metros de altura, que permanece em pé até hoje, apesar de terem se passado mais de 200 anos. 6. Vila Rochosa Monsanto, localizada na região de Beira Baixa, em Portugal, é uma pequena aldeia construída entre enormes rochas de granito, algumas tão grandes que chegam a formar parte das próprias casas. Com uma história que remonta à Idade do Bronze, este curioso vilarejo testemunhou a passagem de romanos, visigodos e islâmicos, antes de ser reconquistado pelos cristãos no século XII. Situado a mais de 750 metros acima do nível do mar, este vilarejo empedrado conta com uma população de cerca de 1.000 habitantes, que mantém vivas muitas das tradições e costumes antigos da região, o que lhe rendeu o título de a aldeia mais portuguesa de Portugal. A economia local baseia-se na agricultura, pecuária e turismo, embora os produtos artesanais vendidos em pequenas lojas e mercados também desempenhem um papel crucial na vida do vilarejo. Passear pelas ruas e trilhas de Monsanto é uma experiência fascinante, permitindo aos visitantes mergulharem na rica herança cultural e natural deste mágico vilarejo. 5. Vilarejo escalonado escondido nas majestosas montanhas Zagros do Irã, a uma altitude de cerca de 2.500 metros acima do nível do mar, encontra-se o pitoresco vilarejo de Saragazi, com mais de 600 anos de história. Uma das características mais distintivas deste local é sua arquitetura em terraços, com as casas construídas na encosta da montanha de forma que o telhado de uma casa serve como pátio para a casa de cima, uma disposição engenhosa que otimiza consideravelmente o espaço, proporcionando proteção contra as intempéries e refletindo a excepcional adaptabilidade de seus habitantes ao ambiente montanhoso da região. A população total é de cerca de 3.000 habitantes, embora a maioria seja nômade, fazendo com que esse número possa variar consideravelmente de uma estação para outra, especialmente nos invernos frios. Quanto à subsistência, a maioria dos moradores se dedica principalmente à agricultura, pecuária e extração de sal dos tanques próximos, seguindo métodos tradicionais. Além das mulheres da vila são conhecidas também por suas excelentes habilidades na criação de tapetes e outros têxteis utilizando técnicas transmitidas de geração em geração, o que representa uma importante fonte de renda para a comunidade. 4 penhascos marinhos localizados na extremidade sul da ilha de Córcega pertencente à França. Bonifácio é um impressionante enclave habitado desde tempos pré-históricos com assentamentos humanos que datam de cerca de 7.000 anos. Embora a cidade tenha sido oficialmente fundada no ano 828 pelo Marquês da Toscana Bonifácio II, de quem toma seu nome, com algo mais de 3.000 residentes, a parte alta da cidade está cheia de ruas estreitas e de paralelepípedos rodeadas por edifícios medievais e uma impressionante cidadela que data do século IX. No entanto, uma das maiores atrações do lugar são seus penhascos de pedra calcária que se elevam a cerca de 70 metros acima do mar, tendo sido esculpidos por séculos e séculos de erosão. Desta forma, desde o mar, as casas em Bonifácio parecem estar literalmente suspensas sobre o bordo dos penhascos. Ao mesmo tempo, entre os aspectos mais fascinantes do lugar encontra-se também a escadaria do Rei de Aragão, uma escada de 187 degraus talhada diretamente na rocha dos penhascos que desce abruptamente desde a parte alta da cidade até o nível do mar, oferecendo aos seus caminhantes uma experiência única. 3 Cume Sagrado localizado no Vale de Spiti, em Himachal Pradesh, Índia, o pitoresco vilarejo de Dankar é famoso por seu antigo mosteiro situado no topo de um penhasco, bem como por suas impressionantes vistas das montanhas do Himalaia. Este espetacular vilarejo, que costumava ser a capital do Vale de Spiti antes que a capital fosse transferida para casa, tem sido habitado por séculos e seu mosteiro, conhecido como Dankar Gompa, tem uma antiguidade de aproximadamente 1000 anos.
Com uma população de aproximadamente 300 pessoas, Dankar encontra-se a uma altitude de quase 4.000 metros acima do nível do mar, por isso suas vistas panorâmicas do vale verdadeiramente cortam a respiração, algo que outrora lhe servia também como proteção defensiva contra possíveis ataques inimigos. Tudo isso faz com que atualmente o estilo de vida dos seus residentes não se diferencie muito de há centenas de anos, já que continuam dedicando-se à agricultura e ao pastoreio como principal meio de subsistência, ao mesmo tempo em que vivem em curiosas casas construídas em terraços ao longo da encosta, perfeitamente adaptadas ao terreno montanhoso e refletindo uma adaptação tão engenhosa quanto harmônica com a natureza. 2 cavernas vulcânicas, em Khandovan, na província de Azerbaijão Oriental, no noroeste do Irã, é uma fascinante vila troglodita famosa por suas moradias escavadas diretamente em formações rochosas vulcânicas. Este assentamento único tem sido habitado continuamente por mais de 700 anos e possivelmente tem raízes que remontam a entre 3.000 e 6.000 anos. Atualmente, esta impressionante vila abriga aproximadamente 600 pessoas, cujas casas estão talhadas em formações cúnicas de lava erodida, conhecidas localmente como caras. As estruturas, moldadas pela natureza e pelo engenho humano, costumam ter vários andares e destacam-se pelo seu excelente isolamento natural, mantendo-se frescas no verão e quentes no inverno, além de serem bastante resistentes a terremotos. No entanto, apesar do seu aspecto troglodita, atualmente estas incomuns moradias contam com bastantes facilidades modernas, como água corrente obtida de nascentes e fontes naturais da região, bem como eletricidade na maioria delas, permitindo-lhes o uso de diversos eletrodomésticos e até mesmo internet, o que facilita consideravelmente a vida dos seus cidadãos. Apesar disso, a vida em Khandovan continua sendo bastante tradicional, pois os residentes dedicam-se essencialmente à agricultura, pecuária e produção de artesanato, sem esquecer, é claro, o turismo, que nos últimos anos tem sido uma fonte de renda considerável devido ao fato de que algumas destas curiosas casas de rocha vulcânica foram convertidas em hotéis e casas de hóspedes, com o objetivo de oferecer aos seus visitantes uma experiência realmente inesquecível. Um santuário suspenso, o Taxa é um mosteiro budista que se ergue majestosamente no Vale de Paro, em Butão. Construído em um penhasco a mais de 3.000 metros acima do nível do mar, sua localização desafia as leis da arquitetura, oferecendo uma vista realmente espetacular da paisagem. Como é lógico, acessar este mosteiro é uma aventura em si, pois a única forma de chegar é a pé ou a cavalo, começando desde o vale e subindo pouco a pouco entre densa vegetação durante umas 2 ou 3 horas. O mosteiro é composto por vários templos e santuários incrustados na rocha e conectados por escadas talhadas na montanha, enquanto os edifícios estão pintados de branco com telhados dourados, refletindo a destreza e devoção dos artesãos butaneses. O curioso de tudo isso é que não se trata apenas de um lugar turístico, pois o Ninho do Tigre é também o lar permanente de vários monges que dedicam sua vida à meditação e ao estudo espiritual, fazendo de Taxa um autêntico refúgio de paz espiritual.